você viu essa declaração dele? Ele falou, o padre Júlio Lancelotti, ele atacou Israel, falou que é um Estado genocida, ele não fez uma fala sobre os sequestrados de Israel. Lembrando que existem mais de 200 pessoas sequestradas. A gente não tem como saber sobre o que elas estão passando, se estão sendo vítimas de violência sexual, verbal, física, todo tipo de trauma, tem crianças também. E ele não mencionou isso, mas ele mencionou o direito de defesa de Israel, não chamou de direito de defesa, sendo que Israel está com o objetivo de liquidar o Hamas e proteger o seu território e o seu povo. Lamentável, mais uma vez, o padre Júlio Iscariotes. O que você achou, hein, Daniel? Veja, não me surpreende em absolutamente nada, João Vide, como você falou. Veja, ele tem histórico, o padre Júlio Lancelotti, muito ruim, né? As posições dele são posições, e é até surpreendente, é inaceitável que um padre se comporte dessa forma. Né? Ele demonstra simpatia por ideologia de gênero, ele demonstra simpatia pelo aborto, ele é amigo do a notícia, não é essa notícia, eu só pus para ilustrar, tá? Para ver de quem ele é amigo. Exatamente. Me diga com quem você anda e eu direi quem tu és, certo? Me diga aquilo que você defende que eu saberei efetivamente quem você é como pessoa. Então ele defende tudo que há de errado, ele defende. Ele defende aborto, ele defende ideologia de gênero, ele defende tudo isso. Então não me surpreende, evidentemente, que um sujeito como ele esteja se posicionando agora a favor do Hamas. Claro que ele não vai falar com todas as vezes eu sou pró-Hamas. Claro, ninguém vai falar isso. Mas de uma forma muito sutil, nas entrelinhas, é possível observar isso. Porque, como você falou, ele não condenou em nenhum momento. Israel foi vítima de ataques por parte do Hamas. Ninguém está aqui condenando a parcela do povo palestino que é inocente, que nem gosta do Hamas. Porque tem gente honesta na Palestina que não gosta do Hamas, é óbvio. Imaginamos que a maioria, inclusive, das pessoas. Exatamente. Imaginamos que, inclusive, a maioria das pessoas, tal qual existem pessoas, certo? Pessoas na Venezuela que não gostam do Nicolás Maduro. Existem pessoas na Coreia do Norte que não gostam do ditador lá. Existem pessoas em Cuba que nunca gostaram da família Castro. Então, existem pessoas na Palestina que são honestas e que não gostam do Hamas. Mas, objetivamente, hoje, o Hamas é quem controla a região, certo? Então, é óbvio que entre Hamas e Israel, é óbvio que neste conflito entre Hamas e Israel, é óbvio que nós estamos contra o Hamas e a favor de Israel. É simples. E o Júlio Lancelotti, mais uma vez, está do lado errado. Perfeito. Se me permite, Daniel, eu vou colocar a mensagem até aqui do Júlio César, que ele está bem correto na análise, né, que é errado criticar Israel e tal, mas que também já morreram mais de 9 mil pessoas, se não estiver enganado. As estimativas são essas. Até te falar, Júlio, que é uma... Pode olhar até pela grande imprensa, que é uma questão muito dificultosa, porque quem divulga o número de mortos, estão tendo mortos de fato, Israel está atacando, tentando liquidar o Hamas. Mas quem divulga os números é o próprio Hamas. Então fica muito difícil a gente acreditar num grupo cujas táticas são degolar bebês, estuprar mulheres, Claro. assassinar pessoas de forma covarde e nunca enfrentaram o exército de fato. Né? Eles enfrentam pessoas desarmadas. Então é lamentável. Lamentamos, né, Daniel? Essa do padre Júlio Lancelotti realmente... É inacreditável. É inacreditável no sentido... Inacreditável não, é inaceitável. É vexatório, é vergonhoso, mas não me surpreende. Porque nós conhecemos o histórico dele de forma que eu imaginei mesmo que ele fosse se comportar dessa forma, tal qual os jornalistas da mídia mainstream, tal qual os artistas, em sua esmagadora maioria. Aí alguns são criticados quando passam muito do ponto e aí pedem desculpa, como foi o caso da Letícia Sabatella. Mas no fundo, a verdade é uma só. Todos eles, no íntimo, intramuros, quando as câmeras de televisão estão desligadas, eles estão ao lado do Hamas. Essa é a realidade. Não, concordo. E se escoram nessa desculpa de ser ao lado do povo palestino. Primeiro que é uma questão de mais de milênio, a questão da existência ou não do povo palestino. Existe até a discussão se há legitimidade do povo palestino. É uma questão multifatorial que deve ser estudada muito a fundo e que é sempre perigoso, até dificultoso dar qualquer opinião. Né? Óbvio que ninguém quer que morra pessoas inocentes que moram na faixa de Gaza. Agora, é importante compreender, a faixa de Gaza não tem um presidente, tem uma espécie de uma autoridade. Lembrando que o Brasil participou ativamente na ONU da criação do Estado de Israel, mas hoje a gente tem a nossa diplomacia de boteco, conforme a gente vai falar mais na frente. Mas assim, não queremos que morra ninguém. Agora, lembrando, existem mais de 200 pessoas sequestradas. Imaginem 200 brasileiros sequestrados. O Brasil, guerra com a Argentina. Brasil e Argentina. Vem um grupo terrorista da Argentina, sequestrou
200 está lá. E aí ficou os brasileiros falando, para de atacar a bomba lá, para. Ô, meu amigo, eu preciso resgatar meus cidadãos. Não tem lógica, né? Claro, Bom, claro. eu Não vou tem a avançar menor aqui. dúvida disso. Não tem a menor Vai dúvida. lá, conclui. Não, como você colocou, o conflito Israel-Palestina é um conflito de uma complexidade gigantesca. E eu confesso que eu não sou, já disse isso aqui nas últimas Não, ocasiões que nem nós eu. tivemos. O Também. Walter falou mais, até por ser judeu, ele tem um conhecimento maior sobre o assunto. Eu conheço muito pouco sobre esse assunto. Mas isso é uma coisa. Eu dificilmente opino sobre Israel e Palestina quando eu vejo alguém falando, porque eu confesso que eu não domino o assunto, conheço muito pouco. Mas sobre Hamas, o que o Hamas está fazendo, aí não tem o que falar, gente. Não tem o que falar.